Bom dia, ou melhor, deve ser boa tarde. Meio-dia. Meio-dia do dia 20 de maio. Aqui estou novamente para conversar um pouquinho a respeito do magnésio e possivelmente alguma coisinha a mais. Hoje estão fazendo 93 dias que eu estou usando magnésio. 93 dias. E se me perguntarem, está curado? Não estou curado. Mas posso dizer que houve uma significativa melhora em relação ao que eu estava passando, com essas sístoles contínuas. Logicamente, isso aí também pode estar relacionado com a idade, 81 anos. Possivelmente para uma pessoa mais jovem, o uso do cloreto de magnésio seja mais imediato, seja mais positivo. A única coisa que eu tenho que falar a respeito do cloreto de magnésio, pelo que eu tenho visto no YouTube, é que ele está servindo para uma porção de coisas. Entende? Eu já li até ele relacionado com tratamento de câncer, sabe? Isso aí me deixa um tanto preocupado. Mas como eu já falei em vídeo, ou mais de um passado, eu acho que a classe médica, de uma certa forma, tem sua responsabilidade. Isso porque isso deveria ser definido através de estudos, não é? Dando um encaminhamento adequado no sentido de que até onde o cloreto de magnésio serve, em que ele é ou pode ser aplicado, muito embora seja um nutriente, observando-se um problema de saúde. Se a pessoa está bem, eu, por exemplo, conversei recentemente com uma pessoa amiga e nem sabia. E ela chegou para mim e falou assim, eu utilizo o magnésio já há um bocado de tempo. Ele é saudável, é bem mais robusto do que eu. Inclusive ele usa o dimalato. Como ele tem facilidade, porque ele viaja muito para o exterior, ele traz com ele o dimalato dos Estados Unidos, eu acho. E para mim até foi uma surpresa, até conversamos um pouco a respeito, né? E ele se sente bem. Enfim, agora, eu observando, através de vídeos, né, eu fico meio assim preocupado na extensão da utilização do cloreto no sentido de tratamento de doenças, né? Inclusive até se comenta, já li, que ele é utilizado, pode ser até utilizado para problema de depressão. Como eu já expliquei em vídeo passado, eu tenho problema de depressão, sob controle, né? E até agora não observei nenhuma melhora nessa questão. Tanto é que no vídeo anterior eu cheguei até a dizer
que estaria interessado em fazer uma experiência mais para o futuro com trionato de magnésio, que dizem que ele é mais adequado para problemas cerebrais. Mas isso aí é uma outra conversa. Agora, o que eu queria dizer? Eu continuo a tomar o cloreto 2 vezes ao dia, cerca de 30 ml, né? Aquela fórmula que já se conhece. E, inclusive, meu médico, né, ele até recentemente, no retorno que eu tive com ele, ele falou, continua nessa, usar o cloreto, não faça uso de outra formulação, para ver como é que as coisas vão ficar. E assim eu estou fazendo. Agora eu queria retroceder um pouco ao tempo, inclusive até no sentido de alerta, para quem está me assistindo. Vejam bem, por volta da meados dos anos 80, eu tive a primeira experiência com essa sístole. Foi essa sístole isolada. Eu nunca tinha tido. Me chamou a atenção. Foi uma coisa assim rápida. E, à época, eu já estava fazendo um acompanhamento na Varig com o cardiologista. Eu o procurei. Eu tinha, inclusive, exames recentes, ele olhou e falou, olha, boa parte da população tem esse tipo de problema. E muitos nem sentem. A coisa é tão passageira que não os preocupa. É melhor não mexer. Vamos deixar assim, não vamos mexer e vamos tocar. E assim foi. Posteriormente, quase em seguida, eu procurei uma médica amiga, também lá da Varig, e conversamos a respeito. E ela falou assim, olha, Waldo, existem 3 possibilidades. Uma, de ser realmente algo esporádico. A outra pode ser até motivada por um problema estomacal, inclusive até me explicou que existe uma relação do estômago, os músculos, com o diafragma, sei lá, entende? E que isso aí então poderia provocar uma arritmia passageira, bem passageira, e que também poderiam ser as 2 coisas. Que eu ficasse atento. O tempo passou. Naquela época eu estava vivendo um problema emocional, né? Estava tendo um problema desagradável. Então ficou mais ou menos caracterizado que havia uma ligação e a coisa foi. Não houve uma maior preocupação, só que no decorrer do tempo, com outros problemas que aconteceram, problema com reforma dessa casa, que até hoje não terminei, né? Isso já no início da década de 90, aí depois, um pouco mais à frente, a doença de minha mãe, né, nessa casa, foi muito desgastante, foi muito desagradável, a coisa evoluiu. Então eu passei a me preocupar. E aí já um outro médico, foram feitos exames, né, ergométrico, enfim, aqueles exames normais, e nenhum deles detetou problema cardíaco. E ficou nisso, que eram essas sístoles, que era uma arritmia eventual. E assim o tempo foi passando.
Aí entrou nessa questão a médica amiga, que depois veio durante anos me tratar lá acompanhar o meu problema lá no Hospital São Paulo, e quando a coisa se tornou mais evidente. Ela também, sem participar diretamente do problema, ela verificou os exames que eu vinha fazendo, tudo, falou assim, Walter, está tudo bem, você não, é isso aí, são problemas que acontecem, é melhor não se deixar influenciar pela coisa, e foi tocando. Até que houve o problema com a Varig, com o nosso Instituto de Aposentadoria. Aqui, no ano de 2006, 2007, a coisa ficou muito, muito complicada aqui em casa. Muito complicada. E aí o que aconteceu? Eu, no final de 2007, na passagem do dia 27 para o dia 28 de dezembro, eu tive a primeira arritmia que me fez parar lá no Hospital São Paulo. Por que lá no Hospital São Paulo? Porque eu já não tinha plano de saúde. Com o problema da Varig, nós tínhamos um problema da AMIL, nós tínhamos um plano de saúde da AMIL, não pude pagar, e eu já, inclusive, fazia algum tratamento lá no Hospital São Paulo, tinha a carteira do Hospital São Paulo, então foi para onde eu fui. E realmente foi muito desagradável. É uma sensação de morte. Eu, inclusive, pensei que... Mas eu, na manhã daquele dia 28, eu voltei para casa. Eu pensei que eu ia ficar até internado. Mas não. Fui liberado com a promessa de que eu procurasse atendimento no departamento adequado, que seria o ambulatório de arritmia. Aí entrou nessa questão essa médica amiga, a doutora Sueli, e passei a fazer tratamento com ela. Logicamente, exames foram feitos, Holter, etc., e nenhum deles denunciou algum problema cardíaco. Então, tudo voltado para o emocional. Então, a doutora Sueli sempre dizia, Mauro, você tem que ter atenção com isso aqui, ó, com o emocional. O emocional está te provocando esse problema. Você tem que relaxar. Você tem que aprender a relaxar. E eu, talvez sagitariano que sou, meio complicado, eu via em relaxamento uma coisa assim muito, muito difícil de fazer. Tem pessoas que fazem, né, relaxamento com facilidade, fazem até, praticam yoga, né? Eu, infelizmente, não tive essa facilidade. Então a coisa, eu tentei fazer relaxamento, né? E não deu bom resultado. Posteriormente ela me enviou a um médico, né, homeopata, para fazer um tratamento. Como eu não podia pagar, ele me atendeu graciosamente, né? Ela conseguiu que ele me atendesse graciosamente, e ele me atendeu algumas vezes. Aí entrou com uma outra medicação. E ele foi muito didático, ele me explicou com bastante exatidão o processo. Que o medicamento que eu estava tomando, que seria o ritmonorme, não mexia, não atuava na causa, mas sim no efeito. No efeito, né? Então ele começou a me tratar com medicação homeopata, e durante meses eu fiz esse tratamento e não tive
infelizmente, sucesso. Aliás, eu até recomendo a quem esteja passando por problema de arritmia, né, que tente esse tipo de tratamento, a homeopatia, entende? Pode ter bons resultados, porque existem medicamentos homeopatas próprios, adequados para problemas de arritmia. Também, por que não tentar fazer relaxamento, né? Se não deu certo para mim, pode ser que dê certo para um de vocês que me assistem. Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E, inclusive, também existe mais uma outra possibilidade, a medicina ortomolecular. Eu, há cerca de um ano e pouco atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um tratamento. Só que eu não fiz um tratamento com um médico especialista em ortomolecular. Eu fiz um tratamento com um terapeuta. Inclusive, me baseei na Rádio Mundial. Eu ia, inclusive, eu queria fazer até tratamento com um médico, que até já citei no vídeo passado, mas infelizmente eu não consegui o consultório dele, o endereço do consultório dele. Depois fiquei sabendo que é em frente à Rádio Mundial, um prédio em frente à Rádio Mundial, na Avenida Paulista. Né? E fiz um tratamento com esse terapeuta, né? E eu acredito que houve uma melhora, porque eu tinha FAs que muitas delas me levaram lá para o Hospital São Paulo, porque naquela época não tinha plano de saúde, então era o Hospital São Paulo, ou então Dante Pazanese, que eu também passei a ser atendido no Dante Pazanese. Dante Pazanese eu fui uma vez no pronto-socorro deles, a maior parte, todas lá no Hospital São Paulo. Se for observar, não teve um dia da semana, no decorrer de todos esses anos, que vai já para praticamente 11 anos, nesse final de ano, vamos completar 11 anos desse problema da arritmia, não teve um dia da semana, que eu possa ter dito, esse dia eu nunca fui ao Hospital São Paulo, eu nunca tive que correr ao Hospital São Paulo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos eles eu tive que recorrer. Poucas vezes na parte da manhã, algumas outras vezes na parte da tarde. E a parte mais significativa, no período da noite. E não foi uma vez, nem duas, que eu passei a noite inteirinha lá no hospital. Eu me recordo que a que teve maior duração, a FA que teve mais duração, levou 13 horas para reverter. Nunca precisei fazer reversão elétrica. Nunca. Felizmente, nunca tive que passar por essa experiência. Aqui em casa, foram N as vezes que eu tive FAs. Eu ficava aqui, andando, porque não dá para ficar parado. Ficava andando, tomava medicamento e ficava esperando. E ficava atento na frequência cardíaca. Quando ela subia muito, então eu ia para o hospital. Aí eu ia para o hospital. Quando ela ficava no limite de pouco mais de 100 por aí, então eu ficava aqui exercitando a caminhada. Cheguei até a brincar com a minha médica, né? Que ela não me atende mais, que eu gostaria de ter R$10 por cada vez que eu caminhei aqui. Eu teria uma boa poupança. Então,
Eu acho que todos os caminhos são válidos. Não só o da medicação. Se ela está fazendo efeito, ótimo. Agora, se a medicação não está fazendo o efeito desejado, procurem um médico especializado em homeopatia, faça um tratamento homeopático. Uma outra coisa que também pode ser utilizada é a acupuntura. Procurem a acupuntura. Um médico, então, um bom terapeuta em acupuntura. Tem pessoas que já se saíram bem com o uso das agulhinhas. Eu usei muitas, mas para outros problemas. Eu tive problema de lombar, tive problema com nervo ciático, enfim, utilizei também a acupuntura lá no Hospital São Paulo para tratamento da depressão, não é? Esses caminhos são válidos. Esses caminhos são válidos. Inclusive até o da espiritualidade. Esse terapeuta que eu tive contato para fazer o tratamento ortomolecular, que eu acredito, como eu já falei, resolveu em termos, porque eu não tive mais aquelas FAs, né? As FAs que eu tive posteriormente foram bem fracas e bem mais espaçadas. Então, algum efeito positivo deu em relação ao que era. Apenas ele não apostou em continuar o tratamento. Mas uma vez ele chegou para mim e falou, perguntou para mim, Valdo, você professa alguma religião? Não, porque tem pessoas que não acreditam, né? São agnósticos, pelo menos, ou então ateus. Eu falei, não, eu já frequentei, eu nasci católico, mas depois frequentei espiritismo, enfim. Ele chegou para mim e falou assim, Valdo, esse problema que você tem, você deveria verificar-se a possibilidade de ter um complicador espiritual. Eu, se fosse você, procuraria um local em que pudesse fazer um tratamento espiritual, porque quem sabe isso lhe ajudaria bastante. Lhe ajudaria bastante. E assim foi. Então, eu até agora não fiz nenhum tratamento nesse sentido, mas eu vou procurar fazer. E no próximo vídeo, espero, eu vou possivelmente contar uma historiazinha que aconteceu com um familiar, com o meu familiar, né? O tempo já evoluiu, está marcando 23 minutos, quase 24 minutos. Se eu por acaso fosse contar a historiazinha, a história, com H, não com E, não é história, é história. Levaria muito mais tempo, e então, para um futuro próximo, eu prometo relatar o que aconteceu. Eu desejo um feliz domingo e pense naquilo que eu procurei transmitir. Existem caminhos, nem sempre a medicação, né, é o único caminho. Hoje mesmo eu vi que remédio é para remediar. Ainda, infelizmente, nós não temos a medicação, né, que seja feita baseada naquilo que cada um é, né, baseado no genoma. Isso ainda vai levar mais um certo tempo para que esses medicamentos possam até substituir esses que aí estão. Um bom domingo e até a próxima. Obrigado.